Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, nós meditaremos mais uma vez a palavra de Deus. Palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 25 a 31, e nos traz a importância que temos de cooperar com a graça de Deus. Diz assim a palavra: na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e, quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa passagem, nesse ensinamento, São João Crisóstomo, um grande doutor da igreja, ele comenta que Jesus aqui, primeiro, ele queria ensinar a Pedro, que foi o nosso primeiro papa da Igreja Católica, a experimentar a sua própria fraqueza. É lindo o texto que São João fala que Jesus ensinou a Pedro a conhecer por experiência própria que toda a sua fortaleza lhe vinha do Senhor, enquanto de si mesmo só podia esperar fraqueza e miséria. Não era que era desejo de Jesus humilhar a Pedro, não, mas era levá-lo a um grande ensinamento. Esse ensinamento que todos nós também precisamos fazer. Vocês já viram alguns vídeos atrás eu falando da graça atual que ilumina a nossa inteligência, e aí que podemos ver, de conhecer a verdade. E aqui Pedro conheceu, pela graça, pela força e ação da graça, ele conheceu e reconheceu a sua fraqueza. Ao ponto que nós vimos na passagem, Pedro ele começou a afundar. Mas na mesma passagem, São João Crisóstomo ele diz que quando falta nossa cooperação, cessa também a ajuda de Deus. Por isso que Pedro, quando ele começa a afundar, diz a passagem, quando Pedro ele viu a força da tempestade, ele, olhando para si mesmo, então ele deixou de contar com a graça de Deus, ele deixou de cooperar, mas ao mesmo tempo, quando ele grita, quando ele viu que ele estava afundando, então ele se reconheceu fraco, ele reconheceu pecador, ele reconheceu que ele necessitava de uma graça maior, então ele gritou: Jesus, salva-me! E Jesus, diz a palavra, que estendeu as mãos. Cooperar com a graça é isso. Eu sou fraco, Senhor, mas eu conto com a Tua graça, eu conto com a força e a ação do Teu Espírito. Senhor, e quantas vezes na nossa vida nós fazemos a experiência de Pedro, de afundar, de desanimar diante as tribulações da tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que hoje você está enfrentando. Eu não sei se é uma tempestade chamada doença, a perca de alguém querido, o desemprego, o medo, a insegurança, o desânimo, aquela prostração, onde desânimo vem de desanimado, né, de sem alma, como se você não sentisse nenhuma força mais dentro de você. É nesse momento que São João Crisóstomo ele nos ensina a gritar o nome de Jesus.
Não tenha medo, não tenha vergonha, reconheça a tua fraqueza. Jesus, ele se alegra quando nós nos humilhamos. Jesus, nós conhecemos aquela passagem de 1 Pedro, capítulo 5, quando São Pedro, ele fala que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, diz o nosso primeiro Papa. Esse Papa aqui que afundou. Só que depois ele, com a graça de Deus, ele aprendeu a viver, a se humilhar diante de Deus, a reconhecer a fraqueza de Deus, a fraqueza dele e a força de Deus, ao ponto de deixar esse grande ensinamento. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se hoje você precisa se humilhar diante de Deus, vai até o seu quarto, vai até um lugar, se não tem como deixar os seus afazeres, reza da onde você estiver. Deus só está esperando esse grito da sua alma: Senhor, filho de Davi, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu estou afundando, Senhor, eu já não estou mais dando conta dessa situação. Quantas pessoas angustiadas em depressão hoje. É a certeza que nós temos que Jesus, ele nos aguarda. Ele só espera uma alma que, diante da misericórdia dele, da infinita bondade que ele nos tem a dar a cada um de nós, ele espera somente esse grito. Isso é cooperar com a graça. É você considerar, a primeira coisa: eu sou fraco, Senhor, mas Tu és forte. Eu nada posso, mas o Senhor pode tudo. É nessa certeza que Pedro, mesmo quando ele começou a afundar, por um momento ele temeu, ele até chegou a duvidar, mas logo Pedro gritou para a pessoa certa: Jesus, ajuda-me. Senhor, venha nos salvar. Esse precisa ser a nossa oração no dia de hoje. Senhor, venha nos salvar. Senhor Jesus, venha me salvar. Eu necessito da Tua graça, Senhor. Até mesmo o cooperar com a Tua graça, eu preciso da Sua ajuda, Jesus. Porque eu sou tão dissipado, muitas vezes eu perco, Senhor, a noção de que a Tua graça está me visitando. Muitas vezes eu, distraído com as coisas do mundo, eu não percebo a Tua graça a me tocar, Jesus. E a Tua graça, muitas vezes, a Tua visita, muitas vezes, Jesus, é através de uma pessoa, é através de uma dor, é através de uma dificuldade. E eu estou tão preso às coisas do mundo e à minha própria vontade, Jesus, que eu não percebo o Teu toque. Por isso eu lhe peço também, ajuda-me nessa situação. Venha me ajudar a Te amar, Jesus. Venha me ajudar a ser mais Teu, ter mais intimidade contigo, Jesus, porque em tudo eu preciso da Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.